Olá, alunos do Colégio Caldas, mais uma videoaula de Química, certo? Para a segunda série aí. Apostila 2, capítulo 6, hidrocarbonetos 3, parte 2. Então, nessa parte 2, nós vamos tanto nomear hidrocarbonetos ramificados, né? A partir da análise de sua estrutura, de sua fórmula, como também nós iremos desenhar hidrocarbonetos ramificados a partir do seu nome. Bom, nessa primeira aí nós temos o isoctano, que é o principal constituinte da gasolina. Quanto mais moléculas de isoctano tiver na gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, melhor vai ser o grau de octanagem da gasolina. A octanagem mede a resistência que a gasolina tem em ser comprimida no pistão do motor de um carro sem se detonar. Quanto maior essa resistência, maior o grau de octanagem da gasolina e maior o seu poder explosivo. Isso é muito bom, né, na hora do funcionamento de um motor e o rendimento dele como combustível, no caso a gasolina. Bom, o que acontece é o seguinte, aqui nós temos a cadeia principal como sendo esta reta, é a maior sequência aí de átomos de carbono, 5 carbonos. Agora nós vamos numerar de modo que essa maior sequência, os radicais fiquem nos menores números possíveis. Aqui nós sabemos que nós temos um metil, aqui também um metil e aqui outro metil. Quando eu tenho ramificações iguais, radicais iguais, eu posso condensá-los no nome e falar e utilizar os prefixos dimetil, trimetil. Bom, vou numerar partindo da extremidade direita para a esquerda, porque aqui eu vou ter 2 metis no carbono 2. Se eu começasse da esquerda para a direita, eu vou só ter 1 metil no carbono 2. Eu tenho que colocar os radicais nos menores números possíveis. Logo, 1, 2, 3, 4, 5. Agora sim, vamos dar o nome. Então, o nome desse vai ser 2, posição do radical, vírgula, 2, vírgula, 4. Então, as posições do radical, né? Se eu tenho radicais iguais, essas posições são separadas por vírgula. Eu boto 2 vezes o 2 porque cada posição é relativa a um radical. Se eu tenho 2 metis, mesmo que eles estejam no carbono 2, eu preciso colocar 2 vezes o 2, tá? Que é a posição. 2,2,4. Agora, do número para o nome do radical, vou separar por um hífen. Então, 2,2,4, hífen, trimetil. Por que trimetil? Porque são 3 metis. Eu vou utilizar di, tri, tetra quando as ramificações forem iguais, tá? 2,2,4 trimetil, a cadeia principal tem 5. Pente. As ligações entre os carbonos são simples, então, an, sufixo de hidrocarboneto, o. Então, 2,2,4 trimetil pentano. Ok? Aqui nós temos um outro composto. Vamos ver quem é a cadeia principal. Já vou partir dessa extremidade aqui, porque a cadeia principal deve conter as insaturações. Lembra que nós vimos isso, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cá, 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para cima, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E para cá, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é a maior sequência, contendo a ligação dupla. Agora eu vou numerar de modo que a dupla fique no menor número possível, porque ela vai ter preferência sobre os radicais. Então, vou começar daqui de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora eu tenho que colocar esses radicais em ordem alfabética. Aqui, nós temos um radical com 2 carbonos, é um etil, né? 2 carbonos aqui. E aqui eu tenho um radical que tem 3 carbonos. Então aqui eu tenho um
propil. Então, no nome é antes de P. Então, vai ficar 4-etil, certo? 3-propil. A cadeia principal tem 7. Se tem 7, é hept. Posição da ligação dupla. Agora, gente, eu preciso colocar a posição da ligação dupla. Porque quando eu tenho dupla ou tripla, eu preciso colocar a posição dela. Fica a seu critério colocar a posição ou não da dupla ou da tripla se tiver no carbono 1. Agora, se tiver a partir do carbono 2, é necessário obrigatoriamente colocar a posição da dupla ou da tripla. Então, entre o 2 e o 3, o menor número sempre vai no nome, 2. Hept, 2, infixo da dupla em sufixo funcional da função hidrocarboneto, O. 4-etil, 3-propil, hept, 2-en. Percebam que, nesse caso, eu tive que separar aqui, ó, o L do H. O último radical citado, que só tinha uma unidade, o metil, eu uno a cadeia principal. Mas quando eu começo com X ou hept na cadeia principal, obrigatoriamente eu preciso separar, porque aí o PAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, não permite o dígrafo Lhe. Ou você pode pegar e tirar esse H, ok? Aqui nós temos o isopreno. O isopreno é matéria-prima para a fabricação de luvas cirúrgicas, bicos de mamadeira e etc. Tá bom? Como que vai ser a nomenclatura desse? A identificação da cadeia principal. A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos contendo as duas duplas. Então, de cara aqui, eu sei que vai ser essa gracinha aqui. Agora eu tenho que numerar de modo que as duplas fiquem nos menores números e também que o radical ocupe o menor número. Se eu começar daqui ou daqui, eu vou ter duplas no 1. Então o que vai desempatar, nesse caso, vai ser a posição do metil aí, que está mais próximo do extremo esquerdo. Então, 1, 2, 3, 4. Então, nesse caso, eu vou ter 2, metil, 4 carbonos, o prefixo é but. Agora, toda vez que eu tiver duas ligações duplas, ou imagine se fosse possível também duas triplas, né? Se tivesse compostos com duas triplas, não é que seja possível, mas não é muito cobrado no ensino médio, a gente vai ter que colocar uma vogalzinha A, buta. Depois, nós vamos seguir o baile, colocar a posição das ligações duplas. Entre o 1 e o 2, o menor número 1. Entre o 3 e o 4, o menor número 3. Então, buta 1,3 de, porque são duas duplas, em, porque é o infixo da dupla, ou o sufixo do grupo funcional hidrocarboneto, da função hidrocarboneto. Correto? Então perceba aí, bonitinho. Agora nós vamos para esse aqui, que é um alcino. Perceba comigo o seguinte. Deixa eu acender isso aqui que eu tenho toque. Vocês sabem bem disso. Neste caso aqui, dos alcinos, eu tenho o seguinte, gente. Eu tenho uma tripla, então vou partir sempre da cadeia principal, partindo dessa insaturação da tripla. E aí eu posso seguir para cima, seguir para baixo, vamos ver aí qual vai ser a maior sequência ininterrupta contendo a tripla de átomos de carbono. Se eu for direto, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, já não é essa. Se for essa, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu tenho duas sequências com 6. Eu vou ter essa aqui para baixo. Sim. E eu vou ter aí assinalada de preto
essa daqui, ó, para cima. Tudo bem? Confirmando, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a vermelha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem que partir da tripla. A retinha não foi, porque só tinha 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora nós temos que ver qual é aquela que possui maior número de radicais. Lembra que nós vimos isso. A cadeia preta, que é essa daqui, tem 2 radicais. Então, a preta, 2 radicais. A cadeia em vermelho ela já tem um metil aqui, outro metil aqui e esse outro radical aqui. Nós vamos ver que é um sec-butil, sim? Logo, quer dizer que a cadeia em vermelho tem 3 radicais. Se eu tenho que escolher sempre a mais ramificada, lembra que isso é uma regra, essa daqui vai ser a escolha errada de cadeia principal e essa daqui vai ser a escolha certa de cadeia principal. Bom, como é que eu vou numerar? Partindo da tripla, que eu tenho que colocar em saturação no menor número. Prioridade sobre radical. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e por último, 6. Agora eu vou colocar os radicais em ordem alfabética. Vamos ver como é que é essa ordem. Aqui no carbono 3, eu tenho um radical que tem 4 carbonos, percebam comigo. E esse carbono aqui, ó, ele é um carbono secundário. Então, o nome daquele cara ali vai ser sec-butil. Esse radical ali, marcadinho, com as bolinhas, externa à cadeia vermelha, que é a minha principal. Aqui, tanto no 5 quanto no 4, eu vou ter metil. Ok? Aí existe uma regrinha também estabelecida pelo IUPAC. Então, eu vou botar uma hashtag aqui, ó. Os prefixos sec e terc não são considerados na ordem alfabética. Se os prefixos sec e terc não são considerados na ordem alfabética, galera, a gente tem que pegar e considerar apenas o B de butil e M de metil para colocarmos em ordem alfabética aí. Então o nome ficará o seguinte: posição do meu sec-butil é 3. Então, 3 sec-butil 4,5. Lembra que eu condenso quando são iguais. Lembra do primeiro exemplo ali. 4,5 dimetil. Cadeia principal tem 6. Então, X. Posição da ligação tripla entre 1 e o 2, 1. Sufixo, infixo de ligação tripla, in. Sufixo da função hidrocarboneto, O. Ok? Perceba o seguinte, gente.
Aqui, como eu falei, eu coloco a posição só para a gente criar esse hábito de colocar a posição da dupla e da tripla. Mas se tiver no carbono 1, eu posso botar direto hexino, correto? Então, 3-ecbutil, 4,5 dimetil, X1 ino. Perfeito? Agora nós vamos desenhar hidrocarbonetos ramificados. Então, primeiro aqui ele pede a forma de bastão. Desenhar, eu particularmente acho mais fácil que dar nome, porque você está desenhando a estrutura. Você pode escolher se o seu carbono 1 vai começar da direita ou da esquerda, desde que você respeite as características intrínsecas ao nome. Olha só. Eu vou começar sempre pelo final. Então aqui esse prefixo DEC quer dizer que eu tenho 10 carbonos em bastão. Então fazendo aqui a disposição dos 10. 2, primeiro traço vão ser 2 carbonos, o da extremidade e o do pico. A partir do primeiro traço vai contar 1, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, você vai numerar isso para você não se perder. Eu vou começar da esquerda para a direita porque é o padrão da nossa leitura, mas você pode ficar à vontade em relação a isso. 8, 9, 10. No carbono 3, eu vou ter um etil, que é aquela ramificação com 2 carbonos. Lembra de et. Então aqui são 2 carbonos. Só vou botar esse 3 aqui para cima. E no 5 eu vou ter um isopropil. Lembra que prop quer dizer que são 3 carbonos. Só que o isopropil é uma disposição diferente desses carbonos, né? Parece aquele triângulo, como eu falei. Vou botar só esse 5 também para cima agora. E vou desenhar o meu isopropil aqui. Correto, gente? Sim. Então, 3 etil, 5 isopropil, decano. Só tem ligações simples entre carbonos. Então, só ligação simples, ou é o sufixo de hidrocarboneto. Então sempre começa da cadeia principal, para você desenhar o total de carbonos dela, depois você vai fazer os radicais e por último as insaturações. A fórmula de bastão é mais fácil de você desenhar. A fórmula estrutural condensada, eu aconselho você só colocar os hidrogênios depois que as ligações da cadeia principal, dos carbonos da cadeia principal com os carbonos dos radicais já estiverem feitas. E aí você vai completando de modo a ter a tetravalência do carbono, ou seja, ele está fazendo as 4 ligações. Aqui nós temos 4-terc-butil oct 2-ino. Então, oct quer dizer que eu tenho 8 carbonos. Então vamos dispor esses 8 carbonos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, entre os carbonos 2 e 3, porque no menor número, né, o que vai o nome, então eu sei que essa tripla vai estar entre 2 e 3 por causa disso, eu vou colocar uma ligação tripla, porque é in. In quer dizer carbonos fazendo ligação tripla, certo? Então, tripla entre o 2 e 3. Agora eu também vou botar um terc-butil no 4. Então aqui no 4, ó, eu vou botar um terc-butil, um carbono ligado aí a outros 3 átomos de carbono. Sim? Então, 4 terc-butil, oct, 2, ino. Perfeito. Já vi todas as características na cadeia. Agora eu vou colocar os hidrogênios de modo a completar a tetravalência. Então esse carbono só fez uma ligação, então ele vai ter aqui 3 hidrogênios. Esse daqui já fez as 4. Uma
mais 3. Esse, a mesma coisa. Esse carbono 4 aqui, que eu vou botar o 4 embaixo, ele já fez 3. Então, falta mais um para o hidrogênio. Esse daqui já fez as 4. Esses daqui só fizeram uma cada um. Então, 3 aqui, hidrogênios em cada um. Certo? Esse aqui já fez 2. Então, 2 hidrogênios. Esse aqui também já fez 2. Vou botar essa tripla aqui para cima. Esse indicativo da tripla. Esse aqui já fez 2. Então, 2 hidrogênios. Esse aqui já fez 2. Então, também 2 hidrogênios. E esse aqui só fez 1. Então, vou ter 3 hidrogênios. Né? Eu posso até botar esse do 1 e esse do 8 aqui, que aí não vai ficar embolado. Os outros eu coloco em cima, senão a gente embola muito. Certo? Então sempre confira. 3, certinho. Aqui 3 só 1. Aqui nenhum. 3 cada um. Aqui 2 por isso 2. Aqui 2 por isso 2. Aqui 2 por isso 2. Aqui 1 por isso 3. Correto? 4 ligações que o carbono faz. Agora nós vamos para outra de fórmula estrutural condensada, só que eu tenho um dieno. E eu tenho aquele meu radical vinil. Né? Deixa eu botar um hífen aqui entre a posição e o vinil. Sempre tem que ter algum detalhezinho. O vinil, gente, eu falei no outro vídeo que geralmente ele tá quando eu tenho cadeias carbônicas que já tem duplas, né? Então, geralmente ele aparece ou em cadeias aromáticas, que a gente vai ver na parte 3, ou às vezes quando uma cadeia carbônica já tem duas duplas. Né? Eu havia falado uma dupla, mas é quando já tem duas duplas. Quando já há duas duplas, aí eu entro com o vinil, certo? Porque se eu tenho uma terceira dupla, eu não consigo contemplar as 3 na cadeia principal, porque pode ser que dê para contemplar as 3. Mas se não der para contemplar as 3, ele vai ser um radical, tá bom? Então, só abrindo esse parênteses aí, deixando claro. Vamos lá, gente. Hept quer dizer que eu tenho 7 átomos de carbono. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, aqui no carbono 6, ele está falando que eu tenho um vinil. Se eu começar a numerar daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No carbono 6, eu tenho um vinil. Se eu tenho um vinil no carbono 6, quer dizer que neste caso aqui, ó, no 6, eu vou botar ele para cima porque vai ficar com melhor espaço, eu vou ter 2 carbonos fazendo ligação dupla. Isso é o radical vinil. Ou etenil ainda, né? E agora eu vou colocar a posição das ligações duplas. Esse en aqui, nós sabemos que indica a ligação que dupla. É de en, então tem 2 duplas. Essa dupla vai acontecer entre o 1 e o 2 e entre o 6 e o 7. Correto? E agora sim, eu vou completar com os hidrogênios. Então aqui já fez 2 ligações, então mais 2 hidrogênios. Aqui já fez 3 ligações, então 1 hidrogênio. Aqui fez 2, então 2 hidrogênios. Aqui fez 2, então 2 hidrogênios. Aqui fez 2, então 2 hidrogênios. Aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, nenhum hidrogênio. Aqui fez 2 hidrogênios, agora os hidrogênios do vinil. Aqui já fez 3, 1 hidrogênio, e aqui fez 2 hidrogênios. Então essa é a estrutura aí, ok? O que há de errado nessa estrutura? Porque existe uma coisa errada aqui. Essa estrutura está errada porque eu tenho uma maior sequência aqui, ó. Certo? Então, se eu tenho essa maior sequência, e essa maior sequência teria 2 átomos de carbono, eu não vou tê-la essa como a
sequência correta. E aí, para não regravar esse vídeo e fazer novamente uma aula, certo, gente? Eu vou estar remontando aqui o nome desse composto, tá bom? Então só vou dizer aqui, essa sequência não é a correta, porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, correto? 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então eu teria esses dois com dupla. Essa seria a minha cadeia principal. Então ao invés de botar o vinil no 6, eu vou pegar e vou colocar o vinil aqui no 5. A única coisa que vai mudar é deixar esse vinil no 5. Quando eu coloco esse vinil no 5, eu só vou mudar a posição dele aqui, ó. Ele vai sair daqui e vai vir para cá. Então aqui, CH, dupla, CH2. E esse aqui, ao invés de ter 2 hidrogênios como tinha outrora, só vai ter um hidrogênio. E o 6 aqui, que não tinha nenhum, agora vai ter 1. Sim, e aqui o carbono 5. Então agora, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí tanto faz se você escolhesse para de baixo ou para de cima, o vinil estaria nos dois casos no carbono 5. Então me perdoem esse erro, são muitos detalhes, eu fiz todos os compostos antes, mas como a química orgânica é cheia de detalhes, então às vezes sempre passa um detalhezinho. Então meu conselho é você sempre refazer esses compostos várias vezes na prova, para que você não deixe nenhum detalhe passar desapercebido, tá bom? Para terminar, a gente vai para a forma de bastão. Nessa forma de bastão, gente, a gente tem aí X, que é um indicativo de 6 carbonos, né? Hept aqui, ó, era 7, que nós vimos. É porque eu tenho um toque, então tem que ter simetria em todos, tá? Isso tem que ser trabalhado, é bem complicado. Ó, o oct aqui, eu tinha que ter botado 8 carbonos. É uma doideira, é uma nóia, tá? Mas é bom. E aqui eu tenho 6 carbonos no X. Vamos lá, gente. 6 carbonos eu quero de bastão. Então, o primeiro traço são 2 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre o carbono 2 e 3, eu vou ter um ênio, vou ter uma dupla. Então, entre o 2 e o 3, uma dupla, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No carbono 5, eu vou ter um fenil. O fenil é quando o anel aromático está ligado diretamente ao carbono da cadeia principal. Então, no 5 eu vou ter um fenil. Me perdoem aqui a letra no final do quadro, mas eu sou baixinho para falar o contrário. Eu sou altiço, sim. E é difícil aqui para mim escrever no final. Então, 5, fenil. E no 3 e no 5, eu vou ter um radical metil. Então, aqui no 3, ó, eu vou ter o metil. E no 5, que já tem o fenil, eu vou ter também metil. Vou botar para cima. Tem o nome desse composto, com os radicais, a dupla já está indicada. 5, fenil. 3,5, dimetil. X, 2N. Então, nós acabamos aí a parte 2. Vou falar que está sendo bem difícil gravar essas videoaulas. Eu tenho regravado-as várias vezes, porque a química orgânica são muitos detalhes, né? E é engraçado que eu estou sentindo muito falta dessa interação aluno-professor. Isso ajuda tanto a gente a se comunicar, enfim, mas é um desafio que nós estamos encarando aí e por isso acontecem essas coisinhas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né?
curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. A gente vai ter a parte 3 ainda. Se tiver alguma dúvida em alguma parte dessa matéria, por favor, não deixem de pegar e de mandar mensagem no WhatsApp privado ou ainda no grupo da turma mesmo, se você se sentir à vontade, para compartilhar sua dúvida com outros. Às vezes a sua dúvida pode também ser de outros. Valeu? Até a parte 3, onde a gente vai estar estudando hidrocarbonetos de base benzênica e naftalínica. Tanto a nomenclatura quanto desenhar as estruturas também. Forte abraço a todos, até logo!